Meus amados irmãos, nós estamos mais uma vez falando a respeito de culpa e graça. Nesse livro do Dr. Paul Tournier. Ele é pastor e psicólogo e também psiquiatra. O que nós queremos introduzir aqui hoje é a respeito deste verso da Escritura que diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Salmo 139, 1. Essa é a primeira parte. Há três coisas sobre Deus que são três pressupostos que nós devemos de ter conscientes em nosso coração. Primeiro, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Isso significa que Ele não somente conhece a nossa estrutura, Ele consegue antever os nossos pensamentos, Ele consegue saber como nós pensamos, como nós agiremos. E quando nós olhamos para isso, também nós podemos deduzir que Ele sonda os nossos corações. Ele consegue captar antes de a palavra chegar à nossa mente, Ele já sabe tudo. Ele tem um conhecimento completo de todas as coisas. Nada perpassa por Ele que Ele não possa compreender. Deus conhece todas as coisas. E por último, Ele pode nos ajudar de uma forma tremenda. Isso significa que sempre que nós estamos buscando a Deus, há uma certa cura interior. E esse é o propósito desses estudos, justamente mostrar que a culpa com a graça pode ser solucionada. Então nós estamos aqui agora num ponto que nós devemos de olhar, é chamado de o nosso mundo interior. A nossa vida por dentro, vista do ponto de vista de fora para dentro. Esse é o ponto aqui que nós queremos chamar a sua atenção, porque poucos falam desse mundo interior. Muitas pessoas às vezes não se dão conta que num estudo como esse, o evangelho, o cristianismo, ele tem como alvo encontrar você no seu mundo interior. Então o Paul Tournier diz assim: existe então uma espécie de culpa latente, inconsciente e recalcada, mas temerosa. Vivemos constantemente sob a ameaça de uma revelação impossível de evitar, porque não conseguimos pensar em tudo. Então, ele está começando aqui a tentar mostrar para nós que dentro do nosso mundo interior sempre existe culpa, sempre existe alguma coisa recalcada, às vezes inconsciente, que não é muito clara, mas nos preocupa, nos traz algo que nós não conseguimos evitar. Ela trabalha às vezes nos nossas lágrimas, no nosso choro, e nós não entendemos muito bem por que isso aconteceu. Então, o Paul Tournier, ele tenta mostrar para a gente que isso faz parte do mundo da psicologia. Freud demonstrou que jamais um esquecimento, nem mesmo um lapso, acontece por acaso. Ele trai um impulso inconsciente contrário às nossas intenções conscientes. No fundo, bem antes dos dias da psicanálise, os homens já tinham um pressentimento disso. O esquecimento revela uma falta de acordo consigo mesmo, a existência de uma força interior dissimulada e ativa que sabota a nossa ação consciente, uma força que escapa à nossa vontade, que se esconde nas sombras e nos ataca traiçoeiramente pelas costas. O que ele está dizendo aqui, nada mais e nada menos do que aquele sentimento
que muitas vezes nos acomete, de nos sentirmos culpados, nos sentirmos até mesmo esquecermos determinadas coisas. O próprio cérebro se encarrega de bloquear determinadas coisas, determinados pensamentos e sentimentos, porque isso gera dor, isso gera, então, a psicanálise já indicou que é sinal de alguma coisa que está acontecendo, uma desconexão entre a nossa vida e o nosso ser, o nosso cérebro. Mesmo a noção do complexo implica a existência por trás dessas desculpas automáticas de nossa conduta, de outros problemas mais profundos e misteriosos. Significa que nós não temos coragem de nos examinar a fundo, que temos um certo medo de fazer em nós mesmos, através de um exame mais profundo, descobertas desagradáveis e pouco lisonjeiras. Temos sempre um pouco de vergonha de nossos complexos, mesmo quando sabemos que todo mundo os tem também. O que ele está dizendo aqui é que, geralmente, a maioria das pessoas não olha para dentro de si. Ela não consegue fazer uma avaliação do seu mundo interior. Ela não consegue ir além disso. Talvez ela até se arrependa de alguma ação, de alguma coisa, mas ela não consegue ver introspectivamente a si mesma. E isso significa que nós somos, assim, pouco sábios. A palavra de Deus chama de sábio um homem que sabe pensar e sabe rever a sua própria situação e tentar reverter isso, porque muitas pessoas não conseguem. Eu quero chamar a sua atenção sobre o filho pródigo. O filho pródigo, quando ele saiu de casa, a gente chama ele de filho pródigo, mas o outro também era, mas a gente chama ele aquele que saiu de casa, que teve um determinado momento de sua vida que ele percebeu onde estava. E ele botou a mão na cabeça e disse: quantos dos empregados de meu pai têm pão de sobra? E eu aqui morro de fome. Eu sei o que farei. Quer dizer, naquele momento de dificuldade, ele olhou para si mesmo, reconheceu o que tinha feito, percebeu a sua fragilidade, a sua dor, claro que em detrimento às circunstâncias e tudo mais, mas ele se levantou e foi. Ele tomou atitude. Ele se agarrou aonde ele podia ir. E é isso que nós estamos dizendo. O nosso mundo interior, ele é muito complexo. Ele é cheio de dificuldades e coisas que nós não compreendemos em nós mesmos. Por isso que quando nós falamos a respeito de complexo, essa é uma palavra que, quando inventou a palavra complexo, Jung não quis desculpar o homem. Jung somente deslocou-lhe a culpa, revelando ao homem que ele é menos livre do que se imaginava. Isto nos humilha ao descobrirmos a que ponto permanecemos prisioneiros de sugestões recebidas em nossa infância, mesmo quando nosso espírito consciente as reconhecia já como erradas. Então o Jung, ele tem assim toda uma ideia de complexo, que isso me desculpem até o trocadilho, é bem complexo, porque ele diz que o complexo é uma constelação de coisas, de feridas, de problemas, e o complexo revela talvez algumas coisas que estão contidas na alma e que são assim lesões que foram feitas no decorrer dos anos. Pottier, ele continua dizendo assim: é um outro eu que vive em nós, que não podemos apagar e que tememos que seja descoberto, porque nós temos mesmo pensamentos horríveis e parece que não suportaríamos a vergonha se eles fossem revelados.
precisamente porque os mantemos secretos. Cada um de nós acredita ser o único a tê-los, que é o que o Paul está nos mostrando, é que nós encobrimos coisas, nós encobrimos o que somos, porque muitas vezes nós não revelamos. É como alguém próximo de mim disse, que ninguém faz propaganda contra de si mesmo. A gente só faz propaganda a favor. A gente não deve fazer propaganda contra. Então, nós temos muitas coisas. Os nossos pensamentos são horríveis, às vezes, e parece que não suportaríamos a vergonha se eles fossem revelados. Quem nunca pensou coisas que não são boas? Quem nunca pensou alguma coisa, até mesmo numa maldade em fazer para alguém ou para alguém? E isso é algo que vai transformando ou dando a nós por dentro um sentido de segredo, algo que não deve ser mostrado, algo que não deve ser colocado para fora. E nós vivemos às vezes nesse segredo do coração e também da culpa. Por isso, nós achamos que nós somos talvez as piores pessoas do mundo, porque nós temos esse tipo de pensamento. O que nos humilha não é somente o que descobrimos em nós mesmos, mas, mais ainda, a nossa impotência de fazer uma unificação, de apagar esta dualidade entre o nosso ser escondido e o nosso ser aparente. Nisto não existe uma culpa no sentido moralista do termo, mas no seu sentido existencialista, uma culpa em relação a si mesmo. Todo homem, sente confusamente porque existem nele forças obscuras, impulsos e inibições que nem a sua vontade, nem a sua inteligência, nem a sua ciência podem dirigir. O que é interessante neste bloco aqui é que isto vai colocando o homem num estado de impotência, porque ele não consegue lidar com essas coisas. Esses impulsos, essa vontade, é isso que a Bíblia chama de pecado. O pecado é um impulso que nós não conseguimos dirigir. Ele é tão forte em nós que ele nos leva a alguma coisa assim de tentar esconder. Eu vou dar um exemplo disso no caso, por exemplo, de Adão e Eva após terem pecado. Deus pergunta a Adão: onde estás? E ele diz pela primeira vez que ele se escondeu. A pergunta é por quê? Porque ele percebeu que dentro dele havia um impulso que o repelia da presença daquele que era santo, daquele que era Deus. E ele e a sua esposa, eles se esconderam porque eles estavam nus. Eu acredito que a nudez ali não é somente a nudez de roupas, mas é a nudez do espírito. Eles foram expostos num desejo que eles não conseguiam controlar até então. E esse é o problema da culpa em relação a si mesmo. Todo homem sente confusamente por que existe nele forças obscuras, impulsos e inibições que ele não consegue dirigir. Deste mal todos sofremos. Por mais espontâneos que sejamos, sempre há um certo divórcio entre o nosso ser interior e o nosso ser aparente. Quanto mais aguçarmos a nossa perspicácia interna e quanto mais fizermos progressos na nossa autoanálise psicológica, tanto mais ficaremos convencidos de uma falta de coerência íntima e mais sofreremos com isso. O que o Paul está tentando mostrar nessa parte é que nós temos um mundo interior
que precisa ser revelado. Ele precisa ser exposto. Não exposto a todas as pessoas, mas especialmente na nossa consciência de quem nós somos. Eu creio que uma das coisas que o Evangelho é maravilhoso nesse sentido é quando ele começa a nos mostrar quem nós somos. E quando eu tenho consciência de quem eu sou e eu olho para quem Deus é, eu começo a ser transformado pela imagem do Deus verdadeiro. Não que isso seja algo que fácil de acontecer, mas nós entendemos que a conversão ou a regeneração é justamente o ato em que Deus nos liberta de nós mesmos, que nós somos perdoados de fora e de dentro. E isso nós vamos falar depois, claro. Mas nós falando a respeito dessa ação, deste mundo interior, nós chegamos agora à nossa ação externa. Isto é, o que prende mais a nossa atenção é o sentimento de culpa que todo homem experimenta, não pelo mal que fez, mas pelo bem que deixou de fazer. Esse é o tema do juízo final. Como Cristo descreve em um texto tão poético que até parece uma parábola, Mateus 25, de 31 ao 46, ao contrário do moralismo, que imagina que ele nos reprovará pelas faltas que cometemos, Jesus Cristo nos lembra que será o contrário. Seremos julgados pelas boas obras, pelas boas ações que deixamos de fazer, culpas muito maiores e infinitas. O que esse texto nos lembra é que quando o Senhor voltar, ele vai separar uns dos outros. Ele vai separar um grupo que não sabia que estava fazendo bem a ele. E ele vai separar o outro grupo que não fez o bem a ele. E ele diz assim: quando eu tive fome, não me destes de comer. Quando tive sede, não me destes de beber. E numa sucessão de fome até a enfermidade, não me fostes visitar. Agora os outros, os salvos, eles nem sabiam o que estavam fazendo, mas estavam fazendo para Deus. E aí é que está a diferença. É isso que ele está dizendo. Que nós seremos julgados pelas boas ações que deixamos de fazer. Por isso, precisa haver uma transformação do ser. Quando eu olho só para mim, quando eu sou egocêntrico ou egoísta, eu não consigo ver o meu próximo. Eu não consigo ver Cristo no meu próximo. Eu não consigo lembrar que eu estou servindo a Cristo Jesus. Então é isso que o Paul Tournier está nos dizendo. Este trecho é de grande interesse porque mostra justamente como outras de suas parábolas que Jesus Cristo conhecia o inconsciente bem antes da psicologia moderna tê-lo descoberto. É mais uma das provas. Olha o que diz a palavra de Deus. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Quem não se decepciona consigo mesmo, quem não ressentiu dolorosamente a vaidade de seus esforços, mesmo na perseguição de um ideal que lhe era muito caro ao coração, mesmo quando somos vitoriosos em algum ponto, um dia percebemos que o esforço feito foi uma maneira de não admitir falhas em muitas outras áreas. Nossos sucessos em algum setor não nos consolam de nossas decepções em outros. Elas se avivam ainda mais pelo contraste. Eu me lembro sempre de um homem bem-sucedido, conhecido no mundo inteiro, e que lamentou no meu consultório: desperdicei a minha vida. Quando nós olhamos para este texto da Bíblia, Eclesiastes 1:2, eu sempre me pergunto por que
Para nós, o conceito de vaidade tem sido um tanto deformado, porque a vaidade nas Escrituras, ela é traduzida por vaidade como você correr atrás do vento, correr atrás do nada. E quando você está dando ênfase na sua vida a alguma coisa, você não está correndo atrás do nada. Você está correndo atrás de alguma coisa. O grande problema é o foco que você está colocando em cima disso que você está correndo. Isso, para Deus, é como se você estivesse gastando tempo naquilo que não é nada. Você estivesse gastando forças naquilo que não é nada. Por isso, a nossa ação externa, ela sempre está conectada com uma visão interna de nós mesmos. O Senhor Jesus, ele mostrou isso de uma maneira muito simples. Ele diz: o teu tesouro estará onde está o teu coração, ou seja, a sua interioridade vai estar focada em algum lugar, é aí que está o teu tesouro. Então, cuidado com o tesouro que você está buscando. Freud revela que tudo que permanece infantil e regressivo em nós é um medo da vida, das responsabilidades, é uma saudade do refúgio no colo materno. Todos somos crianças e todos nós nos sentimos culpados de ser tão pouco corajosos, tão pouco viris, tão pouco adultos. Jung amplia estas noções falando de integração, mostrando que o destino do homem está em assumir tudo o que existe dentro de si mesmo. E quando nós olhamos para isso, todos nós temos assim que crescer. Ninguém permanece infantil a vida toda, mas alguns adultos ainda têm determinados medos, determinadas coisas que são próprias da infantilidade, são próprias da criança. E a nossa ação externa não se dá justamente por causa disso. O que nós podemos dizer é que o Jung amplia essas noções falando de uma espécie de integração. Nós precisamos ir crescendo, mas isso não nos ajuda muito. O novo nascimento de que fala Jesus Cristo, a transformação do homem pelo Espírito que nós vemos realizada na igreja primitiva, contém e ultrapassa essas noções seculares de tornar-se adulto, freudiano e da integração junguiana. Mas na avaliação de Carl Rogers, por exemplo, você torna-se pessoa, você se torna um ser adulto. Claro que isto somente com a ajuda de Deus e do Espírito Santo. Mesmo assim, é lastimável que entre os fiéis de todas as igrejas haja tantas pessoas infantis e tímidas e tão poucos que são radiantes, vitoriosos e bem desenvolvidos. Mas qual a causa desta deformação no cristianismo que tão frequentemente esmaga os homens em lugar de libertá-los? Esse é o problema que nós enfrentamos dentro da igreja. Muitas pessoas não sabem, mas elas estão aprisionadas a sentimentos de culpa desde a sua infância. E isso vai se tornando cada vez mais problemático. Elas não sabem relacionar-se, nós não sabemos nos relacionar muitas vezes por causa dos nossos traumas, por causa das nossas culpas, por causa do nosso mundo interior que se revela em ações externas. Vamos passar agora